Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você esse livro aqui, O Vinho Novo é Melhor, do Robert Thom. Um livro de 1974, mas que teve uma reedição para o português a partir de 2006, através da influência do pastor Luciano Subirá. Ele que cita que esse foi um dos principais livros da vida dele, que o incentivaram na vida cristã e a uma busca mais intensa de Deus. Meu nome é Marlon Leuven e nesse canal você encontra resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. Então vamos lá para o resumo desse livro. Bom, o livro, desde 2006, então, ele recebeu uma reimpressão, no mínimo uma vez por ano, pelos próximos 18 anos, até agora, 2024, mostrando como esse livro vem sido vendido amplamente, muito por influência do Luciano Subirá, que também escreve o prefácio desse livro. Qual que é a ideia desse livro? É um livro biografia, uma autobiografia do Robert Thom, que foi um grande evangelista da África do Sul. Eu vou resumir a história brevemente para te deixar com um gostinho, uma água na boca, uma curiosidade de querer ler mais e acabar, então, se aprofundando nesse livro. Robert Thom, então, conta como ele cresceu, nasceu na década de 1920, numa família até que bem rica na África do Sul, mas o pai dele morreu muito cedo, quando ele ainda era criança. E a mãe dele não consegue tocar os negócios e acaba empobrecendo. Ele acaba parando num orfanato cristão, mas isso não gera nele nenhum tipo de relacionamento com Jesus. Depois de sair do orfanato, ele então enfrenta muitos problemas com bebida alcoólica, principalmente no começo para querer chamar a atenção de mulheres, de meninas, mas depois ele se prende nesse vício do álcool. E isso, pelos próximos 15 anos da vida dele, é um tema que ele se torna um alcoólatra. Nesse meio tempo, ele vai servir na Segunda Guerra Mundial, pelas tropas sul-africanas no norte da África. Ele casa, ele tem diversos filhos, até que no final da década de 1940, ele então tem uma experiência com Deus, através de uma missão apostólica pentecostal na África do Sul. Isso leva ele, então, a uma vida de milagres. Ele começa a orar e começa a experimentar vários milagres. Então, e o livro conta como, nas próximas décadas, ele cria um ministério de ajuda aos pobres na cidade do Cabo, na África do Sul, e como ele experimenta muitos milagres, principalmente de cura e de provisão financeira. Então, muitas vezes ele não tinha dinheiro, mas Deus traz dinheiro através de formas sobrenaturais, experimenta muitas curas grandiosas, pessoas aleijadas voltam a andar, surdos voltam a ouvir, mudos a falar, tudo através da ação do Espírito Santo. Então é um livro que te motiva, te incentiva a viver e a reconhecer o sobrenatural de Deus hoje. Dois pontos nesse livro que eu tenho, dois adendos que eu tenho a fazer da minha leitura nesse livro. Número 1, achei uma pena que o livro não dá um foco excessivo no ministério de cura dele, mas conta quase nada sobre o trabalho com os pobres na África do Sul. Ele só cita que Deus deu a ele um trabalho com os pobres, mas o foco principal do livro é contar os milagres de cura e de provisão financeira. Ele não conta o que ele ajudou os pobres, ou como que ele fazia o trabalho dele na África do Sul. E o adendo número 2, o livro cita brevemente que ele foi casado e teve 9 filhos, mas não conta nada, não diz nem o nome dos filhos dele, nem quando nasceram, nada. Então, dá um foco muito grande no ministério, apesar de ser grandioso, de ser uma obra de Deus, de cura, de milagres, de avivamento, mas não conta nada sobre a família. Acho que os 2 filhos mais velhos até citam o nome deles, até cita que um deles virou missionário nos Estados Unidos, mas os outros não citam nem o nome, nem quando nasceram. Simplesmente no meio do capítulo conta, agora nessa altura da minha vida eu tinha 5 filhos, depois nessa altura da minha vida eu tinha 8 filhos, mas não conta nada sobre como é que era a vivência familiar. Isso eu achei uma pena. Mas para ter esse foco do ministério dele, é um livro interessante e vale a pena a leitura, bem leve, bem fácil, uma leitura bem dinâmica, são cerca de 200 páginas, e esse é o meu resumo para você. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas que também gostam de ler biografias cristãs e me escreve aqui se tem alguma biografia cristã que marcou muito a sua vida. Deus te abençoe e até uma próxima.